Caldeirão do Bruxo, oferecimento Canopus Veículos, onde você encontra as marcas Toyota, Caoa Chery, BMW, Mini Cooper, GWM, Omoda Jayco, Foton Canopus e GSC Canopus. Barbearia Café Bar, tradição e qualidade você encontra aqui. BLM, valorize o básico. Carolina Matar, sorrir para ser. Venha para o maior happy hour do Brasil. American Detroit Steakhouse. Carla Gubert, arte em criar. No ar, mais um Caldeirão do Bruxo, com novidades, gente. Agora tem happy hour no Caldeirão do Bruxo. Muita gente gosta de fazer um happy hour, não é isso? Tomar um chopinho, tomar uma água, tomar um vinho, o que for um happy hour. É sempre a tardezinha. E o palco do happy hour está sendo, sabe aonde? Detroit Steakhouse, isso mesmo, o shopping mais gelado do Brasil e mais barato também do Brasil. Detroit Steakhouse, a casa do chopp, a casa do petisco, a casa do coquetel, a casa do bom atendimento. E também está sendo a casa dos Jogos da Copa do Mundo de 2026, isso mesmo. Você que assistiu os Jogos da Copa do Mundo de 2026 com um choppinho gelado, atendimento de primeirinho, tem um super telão de alta resolução, é aquele que vocês estão vendo lá, ó. Pois é o Detroit Steakhouse. E o happy hour começa por aqui, pelo Detroit Steakhouse. E o convidado de hoje é o Maurício Coelho. Eu, particularmente, peço até desculpa, eu não conhecia. Conheci agora aqui, nesta entrevista. Recebeu a indicação para entrevistá-lo, para conversar um pouco. E ele vai falar um pouco da sua audácia na política. Vocês vão conhecer ele um pouquinho, quem é o Maurício Coelho, certo? Ele tem como se diz, uma agressividade na política que vocês vão ver daqui a pouquinho, mas não vamos começar pela política, não. Vamos começar primeiramente sabendo, conhecendo quem é o Maurício Coelho. Maurício Coelho, como vai? Tudo bem? Boa noite, Messias. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa, falando a toda a boa gente mato-grossense, tendo essa oportunidade que, como o senhor não me conhecia ainda, muita gente de casa também não me conhece, e vai ter aqui a oportunidade de a gente se conhecer. E eles verem que tem muita coisa diferente no estado e que dá pra gente mudar muito. Quem é o Maurício Coelho para quem está assistindo o Caldeirão de hoje? Olha, Messias, eu tive uma oportunidade na vida de muito cedo poder colaborar com políticas públicas nas 5 regiões do Brasil. Isso foi uma oportunidade mesmo. Veja você que quando eu estava garoto lá no ensino médio, em Itabira, terra de Drummond. Então eu nasci na terra de Drummond e vim morar por escolha na terra de Rondon, né? Então, quando eu estava lá no meu ensino médio, eu fazia um modelo de escola, que é uma escola do Sebrae. Você tem um ensino médio junto com um ensino técnico em administração. Então você tem aula de contabilidade, de economia, de uma série de coisas. E eu tinha um professor de economia que era um pesquisador, e que ele trabalhava para 12 prefeitos da região, fazendo várias pesquisas sobre políticas públicas, sobre várias coisas, e ele trazia aquelas pesquisas e conversava comigo, mostrava, eu dava algumas análises, e ele começou a falar o seguinte: Maurício, você não quer ir lá falar com eles, esses negócios que você está me falando, que eu estou gostando? E ali eu comecei, por acaso, a trabalhar com isso. Quando eu saio do ensino médio, eu entro na Universidade Federal de Ouro Preto para fazer Ciências Econômicas, e ali, ainda na universidade, eu escrevo um livro. Esse livro ele teve algum sucesso no Brasil na época. Ele teve, para números brasileiros, extremamente grande, ele teve 100 mil leitores, ele foi noticiado na Veja, na Gazeta do Povo, numa série de jornais, e a partir dali eu começo a trabalhar. Livro de autoria sua? Um livro de autoria minha. Qual e a partir o nome do livro é um nome que é um título, claro, para chamar atenção também, porque o livro precisa chamar atenção, mas o livro ele tem uma abordagem técnica, tá? O nome do livro é Estratégia para Derrotar o PT. Mas quando você vai ler o livro, ele tem uma abordagem técnica sobre o pensamento do brasileiro. Então, a partir dali, eu começo a trabalhar nas 5 regiões brasileiras. Eu começo a ser chamado para trabalhar junto com presidentes de ordem, com presidentes de cooperativa, com governadores de estado, com prefeitos de capitais, com senadores da república. Eu trabalhei com um bocado de gente que os eleitores em casa conhecem, que são gente da política nacional. E durante este trabalho, eu tive uma questão, que é, apesar da proximidade com o setor público, nem eu, nem ninguém ligado a mim, nunca participou de uma licitação. Eu nunca utilizei da proximidade com o setor público para fazer licitação, para contratar direto com o setor público. Mesmo você trabalhando com familiaridade com o setor público? Só trabalhava de forma privada para agentes públicos.
Então, isto porque, claro, Messias, eu não estou aqui para criminalizar quem faz licitação, quem fornece, até porque o setor público precisa de fornecedores também. Mas eu entendia que, pela minha proximidade, isso já macularia o processo. Então, eu nunca tive nunca quis ir para este caminho, tá? Sempre preferi manter a minha atuação somente privada. Claro, deixei de ganhar dinheiro por causa disso, mas foi uma escolha que fiz. E fiz isso durante 15 anos da minha vida. Depois de 15 anos trabalhando com um monte de gente, vendo política pública no Brasil todo, vendo o que dá certo, vendo o que dá errado, eu venho para Mato Grosso. Eu chego em Mato Grosso... Mas você veio a convite de alguém ou veio assim por... Não, eu vim a Mato Grosso a primeira vez a trabalho, tá? Como fui a vários lugares do país. Sem nunca ser por conhecer alguém no lugar, nem nada disso. Simplesmente porque alguém saía, perguntava para alguém de outro lugar e perguntava assim, olha, quem que você tem bom para me indicar? E eu era indicado. Então chego aqui em Mato Grosso dessa forma. Quando eu chego aqui, eu acabo fixando residência aqui. Gosto de Mato Grosso. Fui para vários lugares, nunca tinha saído de Minas. Nunca quis deixar de morar em Minas. Eu deixo de morar em Minas para morar aqui em Cuiabá. Só que eu vejo um grande problema na forma como o Estado está sendo governado. Um problema, Messias, que é um problema de quando um grupo se reveza no poder há muito tempo. Ainda que com nomes diferentes, ainda que com sobrenomes que se revezem, quando você vai olhar a linhagem, quando você vai olhar as proximidades, quando você vai olhar aqueles que realmente mandam, são sempre os mesmos. E quando você tem esse tempo todo, a coisa deixa de ser um problema só do executivo. Porque você começa a ter juízes que são amigos das pessoas que estão no executivo, promotores que são amigos das pessoas que estão no executivo, tudo começa a se misturar, começa a virar uma coisa só. Quando vira uma coisa só não é bom. E quando vira uma coisa só, quem perde primeiro é o povo. Então, neste sentido, é que eu fui lá e escrevi este livro aqui. Mais um livro. Mais um livro. Nosso Outro Destino. Esse livro. Por que Nosso Outro Destino? Você sabe, o livro, logo na apresentação dele, eu conto uma história que é até interessante que todos saibam. Havia os nazistas, né, o Hitler, o Terceiro Reich, né, ele tinha um projeto para o Brasil, para a América do Sul de uma forma geral. A América do Sul seria para a Alemanha o que a Índia era para o Reino Unido, uma colônia. E o nosso papel seria fornecer alimento e minerais para a Alemanha. Esse era o grande projeto de mundo dos nazistas. E o que eu mostro é o seguinte, olha, o nazismo perdeu a guerra, Hitler deu um tiro na cabeça, no entanto, nós mesmos tratamos de cumprir o destino que os nazistas queriam pra gente. Ou seja, nós mesmos tratamos de nos transformar na fazenda do mundo. E aqui eu proponho, então, que a gente reveja isso. O modelo econômico que mostra como a vida em Mato Grosso pode ser melhor e 30% mais barata, sim. Aqui a gente tem uma formulação para atacar todos os custos básicos, tá? Então, com custos básicos eu estou falando de alimento, eu estou falando de energia, eu estou falando de moradia, eu estou falando de transporte, né, que também, por consequência, é combustível. Estou falando dos custos básicos da vida. Porque se a gente pegar hoje Mato Grosso, Messias, olha que interessante. Se eu fizer um recorte social, colocar de um lado os 15% mais ricos, do outro lado os 85% da população. Esses 85% aqui, a renda média deles, eles precisam gastar metade dela para comprar a cesta básica. Ou seja, para comer aquilo que é o básico. Eles precisam de metade da renda. Se eu olhar para os 15%, eles precisam só de 4% da renda média deles para o valor da cesta básica. Então, evidentemente, algumas vezes, se você está nos 15%, você não percebe a importância em diminuir o preço de alimento. Mas quem está nos 85% sabe que se você está gastando metade do seu orçamento para comer, e aí você tem que pôr mais 30%, 35% para morar, você ainda tem que se transportar, você tem que vestir, né? Você tem que fazer todas as coisas que um ser humano precisa fazer, a vida não cabe no orçamento. Depois dos comerciais tem mais. Olha, a história do assunto tá interessante aqui, viu, gente? Esse é o Happy Hour estreia
Vocês não estão vendo nada na mesa, né? Mas agora no segundo bloco já vai ter alguma coisa na mesa, já vão estar experimentando alguma coisa aqui do Detroit Steakhouse. Não sai daí, já tem mais. Vocês estão vendo? Nosso outro destino. Com ele, Maurício Coelho. Olá, eu sou o chefe Vauntar, estamos aqui para gravar mais uma receita para o quadro Ufa de Bom. A receita de hoje é uma salada de abacaxi cremosa, uma salada muito dinâmica que você pode fazer aí na tua casa e ela pode acompanhar uma carne vermelha, um peixe, pode acompanhar um frango. Nos acompanhe que mostraremos passo a passo dessa receita para vocês. E os ingredientes para essa salada de abacaxi são os seguintes: abacaxi, maionese, creme de leite, salsinha e cebolinha, açúcar e sal quanto baste. Depois do abacaxi cortado, cortamos em cubo e tiramos aquela parte mais dura do meio. Levamos a uma panela só para dar uma refogada mesmo, só para dar uma puxadinha aqui, para ele dar uma murchada, para que ele fique inteiro na hora de fazermos a salada, na hora de finalizarmos. O abacaxi murcho, acrescentamos açúcar. Como eu disse anteriormente, não deixamos o abacaxi amolecer muito, para que fique inteiro na salada. Depois de o abacaxi murcho já incorporado com açúcar aqui na panela, retiramos e vamos preparar a nossa salada. Depois que o abacaxi vai ao fogo junto com o açúcar, nós vamos transferir ele para um bowl. E aí nós temos que tomar cuidado que o abacaxi solta um pouco de água. Então nós vamos transferir esse abacaxi para um bowl sem o excesso de água. Acrescentamos a maionese, creme de leite, cebolinha, e salsinha. Vamos misturar aqui a nossa salada. Finalizamos com azeite e com sal quanto baste. Nessa receita nós usamos um abacaxi grande, né? Sempre procurar achar um abacaxi maior, não usar o abacaxi menor. E o abacaxi, quanto mais doce, essa salada fica mais gostosa. Eu disse para vocês que seria uma receita super fácil. Então tá pronto aqui nossa salada de abacaxi, uma salada super refrescante, que podemos aí fazer como acompanhamento para um churrasco, né, para uma carne assada no forno, para um salmão, qualquer tipo de proteína aí, ela cai super bem. O ideal agora é que ela fique na geladeira, uma temperatura bem geladinha aí, e sirva com a carne quentinha. Finalizamos a nossa receita, a nossa salada cremosa de abacaxi. Esta é mais uma receita para o quadro Ufa de Bom. Nos acompanhe nas redes sociais e no SBT. Você sabe realmente o que significa moda? Essencialmente, moda na matemática é aquilo que mais se repete. E foi exatamente assim que, observando os dados, a BLM se transformou. A BLM, no começo, começou vendendo modinha mesmo.
Vendia estampa de oncinha, blusinha de poá, sainha, polo listrada, toda colorida. Mas foi observando ano após ano que o cliente nos escolheu de outra forma. Escolheu aquilo que é mais essencial. E foi exatamente seguindo as estatísticas que hoje temos muito orgulho de sermos reconhecidos pela moda básica. Porque básico não é uma escolha, mas sim algo que é eterno e permanece. Você já sabia como tudo começou? E hoje eu estou de um GAC, gente, o carro formidável da Canópolis. GAC GS4 Elite. Olha que carro perfeito. Ele é híbrido, você tem uma economia imensa de combustível. Cheguei a andar 7 dias sem abastecer. Isso é muito bom para o bolso de quem quer economizar, para quem quer um carro confortável, um carro chique. GAC GS4 Elite. Passei o carnaval, curtiu bons momentos dentro dessa máquina, desse carro estiloso. O GAC GS4 Elite. Vocês estão vendo as imagens dele aí? Então, pode pegar o seu na concessionária Canópolis, GAC, que fica em Várzea Grande, na Avenida da FEB, e também showroom na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá. Vem pegar o seu, tá? Estou dentro dele, olha que maravilha. É um GAC, é um GS4 Elite, maravilhoso, perfeito. Vai fazer um test drive, como eu estou fazendo, e vai dirigir esse espetacular carro, que pode ser seu, maravilhoso. E com preço, ó, uma delícia. Venha ser feliz, venha, leva para sua garagem esse carrão e vai viajar, vai passear, vai economizar dentro desse carrão, desse GAC, GS4 Elite da GAC. Você pode pegar ele na concessionária, como eu já falei, em Várzea Grande e Cuiabá. E aí, já estou pronto para a Copa do Mundo, já estou aqui no Detroit Steakhouse, olha só que maravilha, trinca, chopp gelado triplo, a trinca por apenas R$ 23,95 aqui no Detroit Steakhouse, na Avenida Mato Grosso, quase esquina, bem na esquina com a Presidente Marques. Gente, tem também no VG Shopping em Várzea Grande, você pode assistir todos os jogos da Copa do Mundo, torcer pro Brasil tranquilamente. Olha só o que tem aí atrás, um super telão de alta resolução. Tem drinks, tem petisco e esse chopp delicioso da Brahma por apenas R$ 23,95 a trinca. Então venha pro Detroit Steakhouse, curtir todos os jogos da Copa do Mundo, torcer pro Brasil, que eu já estou aqui pronto, te convocando, te convidando. A Copa já chegou, olha só. Um brinde, vamos torcer, vamos torcer. Venha pro Detroit, tô te esperando, venha. Pode ser em casa ou no boteco, não importa o lugar. Onde tem jogo, o brasileiro se une para torcer. E quem reúne o Brasil em volta da churrasqueira é a excelência. Linguiça toscana, panceta, calabresa, pururuca, pork pop, salame, em cada corte um golaço de sabor. Seleção de excelência. Escalhe o melhor time de cortes suínos para a sua mesa. E esse é do Happy Hour aqui diretamente do Detroit Steakhouse. Vai assistir o jogo da Copa? Pode vir para aqui para o Detroit, que você vai comer um petisco delicioso. Tem coquetéis, tem o chopp mais barato, a trinca por R$ 23,95, apenas isso, R$ 23,95, baratíssimo demais. Fiquem à vontade para assistir o jogo da Copa naquele super telão que vocês estão vendo ali, ó. Com tranquilidade, com conforto, um lugar muito bom. Então, continuando nosso bate-papo aqui com o Maurício Coelho. Maurício Coelho, me conta aí. Então, você me deu essa explicação do livro, resolveu escrever esse livro para, como se diz, esclarecer as pessoas, seria isso? Porque eu acho que ninguém deve apresentar uma candidatura se ele não tiver um projeto. Então, é se ele não tiver... candidato na próxima eleição. Colocou isso à disposição. E se ele não tiver um projeto, se ele não tiver uma visão... Isso aqui seria um esboço do seu trabalho. Exatamente. Eu tenho que dizer o seguinte, como que será esse Mato Grosso? Qual que será esse nosso outro destino? Então você é pré-candidato... Sou pré-candidato ao governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Tá vendo aí, gente? Olha só. Ao lado do... Ele, Maurício Coelho, está se lançando, está colocando o nome à disposição, a pré-candidata ao governo de Mato Grosso. Por qual partido, Maurício? Mobiliza. Mobiliza, partido novo? Então, Mobiliza, ele é o antigo PMN, mudou de nome, os partidos estão todos mudando de nome agora, mudou de nome, o antigo PMN virou Mobiliza. PMN, que era? PMN. Agora virou Mobiliza. Mobiliza.
E já tem um candidato, um pré-candidato a presidente da República também? Tem um pré-candidato à presidência da República, mas ainda não teve a convenção nacional. Então, não. E você está se lançando aqui em Mato Grosso como pré-candidato ao governo do Estado? Como pré-candidato ao governo do Estado. Com essa plataforma aqui de ideias? Sim, com essa plataforma de ideias. Porque é o seguinte, como eu estava falando, Messias, eu acredito que quem se lança candidato a alguma coisa tende a apresentar para os eleitores um projeto real, claro, de visão. Sabe por quê, Messias? O que eu vejo hoje é o seguinte: eu quero ser. Tá bom, mas qual que é a visão? Tá vendo aí, gente? Maurício Coelho, se lançando, pré-candidato ao governo do Estado, dessa plataforma aqui, é como ele mesmo está explicando. Quer ser, mas ele está vindo para mostrar resultado. Um Estado, uma nação, precisa de alguma visão. A gente precisa dar ao povo de Mato Grosso a esperança de um futuro, de um destino. Não se pode ser candidato só dizendo: olha, meu nome é esse, meu partido é tal. E na hora de apresentar programa de governo, se apresenta o programa de governo que a lei exige. Porque a lei exige que você protocole um programa de governo, aí quando o eleitor pega para ler, ele abre e está lá assim: vou aumentar o efetivo da polícia. Não diz como, não diz com que dinheiro, não diz de que forma. Aí tá lá o outro ponto: vou melhorar a saúde, vou acabar com fila de cirurgia, mas não diz nada, são só pontos tópicos prometendo. Aqui não, aqui eu digo como vai ser feito, de onde que o dinheiro vem, de que forma vem. Que a gente precisa, uma coisa, inclusive, eleitor, cobre dos seus pré-candidatos, que eles saibam o orçamento do Estado. Ninguém pode se aventurar a candidatar a alguma coisa se ele não tiver consciência de qual é o orçamento do Estado. Orçamento é uma lei, viu, eleitor? Que o pré-candidato tem que conhecer, ele tem que saber como está o orçamento daquele ano ali que ele está se propondo para, dali para frente, comandar o Estado. Então, hoje, se a gente for olhar para o orçamento, Messias, a maior fatia de dinheiro do orçamento não é da saúde, não é da educação, não é da segurança, são das renúncias fiscais desnecessárias. E ninguém em Mato Grosso nunca tinha falado sobre isso. Agora alguns estão falando, porque eu trouxe o dado, porque eu trouxe o assunto. Mas, Maurício, hoje, como você mesmo disse, tem vários grupos, tem 2, 3 grupos que comandam hoje a política do Estado. Você é um principiante, está aqui já em 2021 você chegou. Você não acha que vai ser assim, você acha que está apostando assim numa campanha fácil, uma disputa fácil? Você vê que os grupos hoje, os pré-candidatos já estão aí à disposição, que é o Otaviano Pivetta, que é o Elton Fagundes, que é a Natasha, a doutora Natasha Sessarenko. Você acha que vai ter assim, vai trilhar com facilidade? O que você pensa desses Veja, três? Messias, eu acho que o papel de decidir quem vai vencer é do eleitor, não é meu. O meu papel é de oferecer opção. O meu papel é de apresentar um projeto. O meu papel é de dizer o que tem que mudar. O meu papel é de dizer para o eleitor como que a gente pode baratear o alimento de verdade, eu mostro em números, como que a gente pode baratear a energia. Por exemplo, isentar o ICMS da conta de luz custaria ao Estado R$1 bilhão. Cai a conta de luz no mesmo dia 17%. R$1 bilhão. Eu falei aqui de 11,6 bilhões de renúncias fiscais desnecessárias. Não dá pra gente trocar renúncias fiscais desnecessárias por renúncia fiscal que ajuda o consumidor? Basta ter lado para isso, basta ter lado. Então o meu papel é de mostrar esse lado, é o de propor, é de demonstrar ao eleitor que está em casa esses números, é de estar aqui hoje com você, Messias, contando isso. Você é direita ou você é esquerda? Olha, o meu partido ele tem valores fincados na Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira? É uma busca por soberania nacional e por menos impostos. Ou pelo menos porque esses impostos sejam direcionados então, para o povo. Então, neste contexto, como a Inconfidência Mineira existe antes desse debate nosso de direita ou esquerda, eu deixo a cargo do eleitor que está em casa dizer o seguinte: olha, eu acho que ser a favor de uma soberania nacional e menos imposto é de direita, ou ser a favor de soberania nacional e menos imposto é de esquerda. Eu deixo a cargo do eleitor isso. Gente, olha, o papo tá grande, tá bom. Vocês viram aí que o rapaz tem assunto para falar, né? Esse foi Maurício Coelho aqui no Caldeirão do Bruxo, na estreia aqui do Happy Hour, diretamente aqui do palco do Detroit Steakhouse, a casa que você vai assistir todos os jogos da Copa no maior conforto, no super telão de alta resolução.
Maurício, muito obrigado. Eu que Sucesso agradeço. e êxito, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.